Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e este é o nosso Orai Sem Cessar. Hoje, dia 29 de julho, chegando já no finalzinho do mês de julho, né? Daqui a alguns dias já iniciaremos agosto, partindo já para o final do ano quase, né? E mês de agosto, um mês importante para nós presbiterianos. Agosto nós celebramos o mês das missões, celebramos o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? O Ashbel Green Simonton chega no Brasil em agosto, então vamos celebrar 161 anos. Então é uma data especial para nós enquanto instituição, e também o é por ser o mês das missões, e estamos estudando Atos, né? E continuaremos estudando Atos em agosto. Então, um tema muito contundente, um livro missionário, no mês que nós celebramos o mês das missões. Então, quase agosto, domingo, né? Já é sábado, dia 1º de agosto já, né? Domingo já dia 2. Nós vamos iniciar essa nossa transmissão orando. Pai de amor, obrigado, porque nós temos visto, temos presenciado e testemunhado o teu cuidado e o teu amor para conosco, mesmo nesse tempo difícil e caótico de pandemia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito muito por nós, tem feito mais do que nós merecemos, e nós somos gratos por tanto amor, por este grande cuidado teu nas nossas vidas. E acima de tudo, porque tudo que nós precisávamos, o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Recebemos o perdão dos pecados, recebemos a salvação, e o Senhor nos garantiu a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, em Cristo nós já temos tudo. Obrigado, ó Deus, obrigado. Reconhecemos que é só pelo teu amor e pela tua graça. Abençoe-nos agora, ó Pai, na transmissão desta live, que seja para honra e glória tua, para a edificação, para o alimento, para o crescimento da tua igreja. Pai, eu peço a tua iluminação, a tua capacitação. Conduza-me ao Espírito Santo nesse estudo, para que o teu povo seja alimentado e abençoado pela tua palavra. Que seja praticante da tua palavra e não somente ouvinte. Obrigado, Pai, por esse momento tão importante que temos, ainda que pela internet. Os louvores que nós tivemos há pouco, as belíssimas canções, e agora o momento de estudar a tua palavra. E é graça, é bênção do Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nós estamos estudando o livro de Atos e hoje já vamos para o nosso terceiro estudo. Então, tivemos a introdução, falamos ontem sobre o prólogo, né, do livro, os primeiros escritos, as primeiras palavras, e hoje nós vamos então para essa segunda parte da dúvida dos discípulos, da promessa do Espírito e da ascensão de Jesus. Então, Atos, capítulo 1, versículos de 6 até o 12. Atos, capítulo 1, versículos de 6 até o 12. Então, eu vou ler o versículo e já farei o comentário, como de praxe. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou como diz a nova tradução na linguagem de hoje, será o tempo que vai devolver o reino a Israel? Então, os que estavam reunidos, provavelmente os 11 apóstolos, mais os outros discípulos, né? Que seguiam Jesus, homens e mulheres, enfim, é o quadro geral dos seus discípulos e discípulas que acompanharam depois da ressurreição, enfim, né? Que estavam ali aprendendo. Segundo Lucas, Jesus ensina, tanto no seu evangelho quanto agora em Atos, após a ressurreição, Cristo ensina, dá instrução aos seus discípulos. E eles, então, dentre essas instruções, fazem uma pergunta. É interessante que é uma pergunta que traz um resquício ainda de não compreensão da coisa. É uma pergunta de quem não compreendeu ainda totalmente a questão do reino, do ministério de Jesus, da boa nova do Evangelho. Veja, parece-me que
esse conhecimento plenificado, total, vem no capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado. E aí eles têm um conhecimento, uma capacidade realmente de compreender as coisas de maneira clara, sendo uma ação do Espírito Santo. Visto porque a pergunta que eles fazem aqui ainda traz aquela compreensão antiga de uma restauração nacional de Israel como uma potência econômica e etc. Né? O Messias que o povo de Israel esperava, e olha que eles já tinham visto a crucificação, a ressurreição e etc. Né? Mas ainda algum resquício ficava por parte dos discípulos. E eles esperavam um Messias político, um Messias que iria livrá-los do poder de Roma, que iria fazer de Israel uma nação poderosíssima, e que as outras nações viriam até Israel, se dobrariam diante do Senhor, e Israel seria como que a nação guia do mundo inteiro. Né? E esta revolução, esta tomada de poder, dessa derrota de Roma, viria através da guerra. Né? Eles esperavam um Messias militar, um Messias político, mas também um Messias belicoso, né? Alguém que fizesse ali uma batalha contra os romanos. E faria de Israel uma grande nação, uma superpotência. Então, nesta pergunta que os discípulos fazem, ainda fica evidente esta falta de compreensão. Veja, aos 45 do segundo tempo, o pessoal ainda erra o pênalti, né? Então, brincadeira, né? A coisa já está ali e eles ainda precisam ser instruídos. Nota, veja que de fato o verdadeiro conhecimento vem do Espírito Santo. Vai acontecendo em Atos 2, a descida do Espírito. Mas Jesus então explica, né? Porque olha a compreensão deles. Primeiro, né? Eles querem saber quando que se vai dar a restauração do reino. Então a compreensão deles política agora é corrigida por Cristo. Primeiro que reino aqui o reino de Deus não é de maneira nenhuma uma instituição geográfica. O reino de Deus não é Israel, não é a Palestina, não era a área de domínio, né? Quando Israel teve a sua maior expansão territorial em dois momentos. A primeira grande expansão territorial de Israel se deu sob o reinado de Salomão. Então, Salomão unificou e ganhou muitas vitórias, fez muitas alianças políticas e expandiu o reino de Israel, ficou muito grande. E depois, na época chamada da família dos Macabeus, né? Período asmoniano, que é por volta ali do século II antes de Cristo, século III, século II, enfim, há uma rebelião por parte de um grupo de famílias judaicas que derrubam o líder grego que os dominava, né? Chamado Antíoco Epifânio, e eles tomam esse poder e instituem, né, uma liderança e há uma expansão do território de Israel nesse período, né, dos Macabeus, Asmonianos, enfim, né, no período ali do século III, século II, e o reino é expandido, né, Israel expande. Depois perde território em Roma e fica um território pequeno. Então, o reino não está ligado a uma questão geográfica, né? Então, essa ideia deles de reino ainda ia ser refinada, né? Reino não é um reino geográfico. Mas que restauração que eles se remetem? Essa restauração político-militar. Na verdade, a restauração já foi feita. Quando Cristo morre na cruz em favor de nós, por nossos pecados, e ele ressuscita, a restauração está pronta. Então veja, o reino não é geográfico e a restauração já aconteceu. Cristo já restaurou, né? E o reino já está começando. O reino de Deus não é geográfico, né? O reino de Deus já está neles, já está entre eles. O reino é a proclamação do evangelho, é a ação transformadora que o evangelho traz aonde quer que os cristãos passem em missão. E essa questão de Israel, né? Veja, nós vamos ver Paulo falando muito disso em Romanos. Não há mais esta limitação étnica também, tá? O reino ele é internacional, de internacionalidade, ou seja, a restauração de um reino, não de Israel, não de uma nação mais, de um povo específico, mas de todas as nações. Então, essa compreensão equivocada deles é corrigido por Jesus. Então, o capítulo 7 começa esse trabalho, né, de lapidar.
Gente, não fiquem bravos com os discípulos, não fiquem bravos com os apóstolos. Quantas vezes nós erramos, fazemos um monte de pergunta boba, não compreendemos a Bíblia, ou tiramos conclusões tão malucas da Escritura, né? A gente às vezes não pega um versículo e interpreta do jeito que a gente quer, e a vida inteira interpreta errado. Aí um dia alguém explica e fala, poxa, a vida inteira achei que era isso, e não era. Então os discípulos estavam no momento de discipulado. Eles fazem a pergunta, né, mostrando ainda um resquício de não compreensão, e Jesus explica para eles que eles estavam equivocados. E o versículo 7 inicia, né, esta resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, a primeira coisa que Jesus fala, olha, essa questão de tempo, e é interessante que aqui você vai ver as duas palavras gregas para tempo. Cronos, o tempo cronológico, o tempo contado, o tempo do relógio. E kairos, o tempo que não é contado, o tempo que é relativo, o tempo que não importa. Vou dar um exemplo para você de tempo cronológico e tempo kairótico, se é que existe esse termo, se não existe, está aí um neologismo, né? Kairótico. Quando você namorava, né? Você aí, meu irmão, minha irmã, quando estava namorando, o tempo que você ficava com a sua namorada, com o seu namorado, naquele ápice de paixão, sempre era pouco, não é verdade? Então, e você não queria contar aquele tempo, né? Você queria ficar mais tempo. A gente pode pensar numa questão aí que você queria o tempo kairótico, kairos, ou seja, o tempo era relativo, porque por maior que fosse o tempo, sempre era pouco, né? Você queria ficar com a pessoa e às vezes, né, nesses romances, né, no começo do namoro, no meio do namoro, a gente até fala com você ao meu lado o tempo para, né? A gente faz até poesia, né? E vamos fazer um esforço para que essa poesia permaneça viva no casamento. É difícil, mas é necessário, tá? E depois, quando nós nos afastávamos do namorado, da namorada, você não ficava olhando no relógio, cronometrando, não via a hora que passasse de estar junto de novo. Então, seria um exemplo de Kairos e Cronos, né? Tempo não contado, um tempo que é relativo, o que importa é o momento que está acontecendo e não quantas horas se passaram, e o cronológico é o tempo do relógio, o tempo cronometrado, tá? E aqui nós temos os dois tempos. Então, Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, meus amados discípulos e discípulas, esse negócio de querer saber tempo cronológico ou tempo não contado, cronos e kairos, ou seja, todo o tempo, não importa o tempo que seja, não compete a vocês, compete ao Pai. Então ele cria aqui um mistério divino para o dia final, um mistério divino para a consumação dos tempos. Ninguém sabe o dia e a hora da consumação, do finalmente. Quando que isso realmente vai acabar? A parousia ou a volta de Cristo, né? A segunda vinda de Jesus, o fim desse mundo criado, o fim desse atual sistema de coisas. Quando que acaba? Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Aqui nós temos uma correção também de alguns problemas modernos sobre isso. Não foram poucas as igrejas que dataram a volta de Jesus. Deram data X, Y, Z e Jesus não voltou em nenhuma delas, né? Então, todas essas igrejas que procuram dar uma data para a volta de Jesus, talvez não tenham entendido esse texto de Atos. Esse é um período que não dá para ser interpretado, não dá para ser explicado. Não há na Bíblia, não há nenhum mistério, nenhum código secreto na Bíblia que, quando calculado, mostra o dia exato da parousia, da volta de Jesus. Não existe, tá? Isso é coisa de homens e mulheres que acabaram passando um grande vexame na história, porque dataram a volta de Jesus e Jesus não voltou, né? Então, versículo 7 é a primeira resposta de Jesus àqueles discípulos. Para que esse negócio de ficar querendo adivinhar tempo, época, não compete a vocês. O final se dará quando o Pai quiser. O tempo do fim do mundo pertence a Deus. Então, para com esse negócio que coronavírus,
é profecia se cumprindo e Jesus está à porta voltando, que nuvem de gafanhoto que vem do Paraguai ou vem da Argentina é sinal dos tempos, que nuvem de formiga que apareceu lá no Reino Unido, que não sei o que, de chip que vai ter dentro da vacina é do anticristo. Olha, se a lei da fake news do STF tiver valor religioso, tinha que pôr na cadeia quem propaga, porque é um fake news teológico, né? Um absurdo isso aí. Você está tendo gafanhoto, praga, pandemia, terremoto e guerra desde esse tempo aqui. Desde esse tempo. E Jesus ainda fala: quando vires e ouvires estas coisas, não é o fim, é o princípio das dores. Não é o fim, é o começo da coisa. Pastor, mas quando que começou o fim do mundo? Começou na morte e na ressurreição de Jesus. Faz 2000 anos que estamos vivendo essas dores de parto. Agora, quando que o neném nasce mesmo, ou seja, quando nasce a consumação, pertence ao Pai. Para de querer ficar interpretando coisa que não é bíblica. Só gera frustração, tristeza e equívoco. Tá? Esquece esse negócio de... Aliás, tacaram tanto inseticida que já quase não tem gafanhoto. Né? Metralharam os gafanhotos lá na fronteira com inseticida, já está quase tudo morto. Né? Então, para com isso aí. Veja, coisa de data, de tempo, quando virá o fim, é algo que pertence, e olha o termo que Jesus coloca, reservou, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então é a primeira lição de Jesus, essa pergunta inquietante dos seus discípulos. E aí o versículo 8, Jesus fala, bom, eu vou dar algo para vocês ocuparem a mente que é fato. Vocês não têm que ficar viajando aí de futuro, quando que vai. Agora eu vou falar o que vocês têm que fazer durante esse tempo. Mas, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Alguns comentaristas, entre eles o Dr. John Stott, teólogo que eu respeito muito, né? Diz que este é um índice de Atos, né? Fala que o versículo 8 do capítulo 1 é um índice de Atos, porque realmente quando nós vemos a missão da igreja descrita em Atos, nós vemos como os primeiros apóstolos desenvolveram o seu ministério em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois até os confins da terra. Confins da terra é um raciocínio que alguns teólogos que estudam Atos fazem, que se refere à última viagem que Paulo faz a Roma. Tá? Então, provavelmente, essa viagem a Roma, quando o evangelho, através de Paulo, chega a Roma, é aos confins da terra. Esta é a compreensão. É óbvio que, para a questão literária de Atos, mas os confins da terra tornam uma proporção hoje até os confins mesmo. Toda a terra, todo o planeta Terra. Tá? Mas aqui, alguns defendem que é um índice. Nós vamos ver a ação missionária dos apóstolos em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, nós temos aqui um pequeno índice de todo o livro de Atos, condensado nas palavras de Jesus. Mas recebereis poder. Poder aqui é dinâmica. Então, o poder dinâmico não é um poder estático. É uma força que se move. Então, recebereis poder para quê? Para se mover. Que poder que é esse? Capacitação que o Espírito Santo dá. Compreensão que o Espírito Santo dá das Escrituras. Então, ou seja, esse revestimento do Espírito Santo, esse descer do Espírito Santo sobre as nossas vidas, esta capacitação, este poder que nos move, é um poder para mover. O termo é dinâmica, dinamis, é poder, ou seja, é movimento. Mas recebereis movimento ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, quem capacita para a missão é o Espírito Santo. Não é doutorado e pós-doutorado em missiologia. Tá? Quem capacita o cristão e a cristã a cumprir a sua missão é o Espírito Santo. Uma vez capacitado, então, agora vem a resposta. Poxa, recebemos poder para nos mover, o Espírito Santo nos capacitou. Com qual finalidade? Ser testemunha. E talvez você pense testemunha aqui no âmbito da testemunha de casamento, por exemplo. Né? A gente não fala padrinho, o protestante muda tudo, né? Um rolo, né? Aí você, a vida inteira, o cara falou, vai ser meu padrinho de casamento. Aí você vira crente e fala, rapaz, agora você vai ter que ser testemunha de casamento. É um negócio de mudar nome, não sei porquê, né? Pô, o pastor Zé Bruno, da Igreja Casa da Rocha, brinca, falou que até o parabéns para você a gente adaptou, né? Para ter um parabéns para você, crente.
Mas é verdade, né? A gente chama de testemunha em vez de chamar de padrinho. E que diferença faz ser padrinho ou testemunha? Então a gente tem esse âmbito que testemunha aquele que estava no casamento, ou o âmbito penal, né? Jurídico. A testemunha que vai lá testemunhar um crime e etc. Né? Mas aqui não é nenhum nem outro. Testemunha aqui é mártire. O mártire, de martiria, é aquela pessoa que morre pela causa. Opa, pera, então está dizendo que o Espírito Santo vai vir sobre nós, nos dar capacitação, nos fazer morrer, nos fazer mover. Para morrer, exato. Morrer em Jerusalém, morrer na Judéia, morrer em Samaria, morrer até os confins da terra. Estar compromissado com a missão de Jesus é estar disposto a perder a sua própria vida pela causa. E veja, durante 4 séculos, século I, II e III, e até grande parte do século IV, os cristãos eram mortos mesmo. A perseguição foi ferrenha. O sangue dos mártires foi a semente da igreja, na palavra de um pai apostólico. Nos pais da igreja. Perdão, não pai apostólico, nos pais da igreja. Uma vez que esse índice de todo o livro de Atos nos faz um convite a compreender a missão, e seja, nós somos capacitados para sermos martirizados, para morrermos pela causa, nos faz pensar sobre compromisso. Tá? Aquele indivíduo que está compromissado com Cristo está disposto a perder a sua vida. Tem uma brincadeirinha, né, que fala, né, as pessoas que estão comprometidas de fato com a coisa e aquelas que só estão que não estão comprometidas, né, aquelas que só são participantes. Então diz que houve uma reunião entre os animais e daí, depois de muita discussão, os animais resolveram acabar com a fome no mundo. E depois de muita discussão, a galinha propôs fez uma proposta para acabar com a fome do mundo. Então ela pediu a palavra, foi até a assembleia de todos os animais e disse: olha, nós vamos acabar com a fome do mundo servindo ovos com bacon para o mundo inteiro. Ovos com bacon. Nisto o porco falou: como assim ovos com bacon? Veja, nessa proposta a galinha estava envolvida, ovos. O porco estava comprometido, bacon. Então é bonitinho, né? Uma parábola aí, uma historieta, uma ilustração que é engraçadinha, mas traz um fundo especial. Tem pessoas que querem estar envolvidas com Cristo, mas nós somos chamados pelo versículo 8 aqui a sermos comprometidos. Então, envolvimento e compromisso são duas coisas muito diferentes. Então, ser testemunha aqui é estar disposto a dar a vida. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então agora tem a ascensão. Eles tiveram, até o último momento, veja, até os últimos instantes com Jesus, ele está ensinando, ele está consolando, ele está comissionando, dando missão. Vem a dúvida dos discípulos, agora vem o comissionamento de Jesus, a resposta dele, né? Fala, e até o último instante ele está ensinando e comissionando. E agora então ele volta pelo poder do Pai. Jesus é ressuscitado, Jesus é ascendido aos céus. Então o mesmo Pai que o ressuscitou dentre os mortos é o mesmo Pai que o eleva, que o traz de volta à destra, né, de Deus Pai Todo-Poderoso. Então Cristo sobe, né? Essa ideia de subir, descer, enfim, não precisa ser literalmente, né? Senão, poxa, Jesus foi para onde? Para além da atmosfera. Essa ideia de ser elevado, né? Não significa que ele foi para algum lugar espacial. Voltou para a presença do Pai. É um reino, né? Essa presença do Pai, esse mundo celestial que vai para além da nossa imaginação, para além da nossa lógica. Tá? Não é um local, tá? Não é um local. Enfim, é difícil dizer. Ele volta à presença do Pai, mas esse ato se dá com Jesus indo pelas nuvens. Porque na concepção judaica, depois aqui dessa camada de nuvem, de estrela que nós temos, começa o céu, começa a morada de Deus. Tá? Então, por isso que é relatado dessa maneira, por isso que Jesus é elevado à altura. Então, dá-se aqui chamada ascensão de Jesus, a ascensão de Jesus, que para Lucas, e no livro dos Atos, dá-se 40 dias após a ressurreição. Então, por isso que 40 dias depois da Páscoa, celebram-se o domingo da Ascensão. Os católicos celebram o domingo da Ascensão. Então, segundo Lucas aqui,
a ascensão. E depois, 10 dias depois da ascensão aqui, vem a questão do Pentecostes. Mas já vimos que o 40 dias não precisa ser literal, esse espaço de tempo, tá? Mas dá-se então a ascensão de Jesus, o retorno dele à presença do Pai. E é interessante que Jesus vai no corpo físico, né? Ele vai para um lugar que não é lugar, vai para um lugar que não é físico, Deus é espírito, e ele vai corporeamente. Então é um mistério. Cristo é onipresente, ele está aqui conosco, está no mundo todo, no universo todo, no mundo celestial todo, pela onipresença, mas ele também está com o seu corpo físico lá à destra de Deus Pai. É um mistério, né? Um dogma, algo que vai para além da nossa imaginação. Nós somos limitados quanto a isso. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Tá? Aqui é anjo, os varões de branco são anjos, seres celestiais. Anjo, anjo, né? Que às vezes anjo significa mensageiro e pode ser um homem que recebe esse título. Aqui no caso não, é anjo, anjo, anjo celestial. E parece-me que esse anjo aqui não tem asa, né? Tem uma mania de botar asa em anjo, né? Parece-me que, com exceção de algumas descrições dos serafins e coisas assim no Antigo Testamento, anjo que aparece aqui no Novo Testamento sempre está vestido de branco, né? Mas asa ele não tem, não. Mas está vestido de branco. E se puseram ao lado deles. De quem? Ao lado dos apóstolos, ao lado dos discípulos, dos homens e mulheres que seguiam Jesus e estavam aprendendo nesse período que ele já havia ressuscitado. E daí esses anjos agora vão trazer instruções também aos discípulos. E lhes disseram, os anjos disseram aos discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Olhando, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então os anjos trazem uma palavra para os discípulos primeiro de consolo, falando: olha, da mesma maneira que ele vai, ele volta. Ou seja, o fim é fato. O fim vai acontecer. Então ele dá, acorda aí, para de ficar olhando para cima. Agora Jesus já mostrou para vocês o que vocês têm que fazer. O versículo 8 aqui já dá o comissionamento. Então por que vocês estão ainda olhando para cima, estáticos, parados, etc. Após a ressurreição, agora é trabalhar. O tempo da igreja agora, junto com o Espírito Santo, é proclamar o Evangelho. A missão está aí. Não fica olhando para cima. Ou seja, olha, vamos lá. Já está passando o tempo de se iniciar a missão. Então é uma palavra de acorda, de vai cumprir essa missão, e é uma palavra de consolo. Cristo vai voltar. O termo parousia, né, o retorno de Cristo. Eu acredito que esta parousia é diluída nos séculos, né? Então, a cada dia Jesus está voltando, né? Cada dia Jesus está vindo, a cada dia nós estamos tendo esses encontros com a palavra, até ter a parousia final, o dia mesmo, né? Mas veja, a Escritura vem revelando dia a dia as pessoas que são salvas. Então, as pessoas que são convertidas, as pessoas que são salvas, vão descobrindo esse Cristo, né? Então, esta parousia, ela vai se desdobrando séculos a séculos, né? Deus vai se mostrando à igreja pela Escritura nesse tempo até o dia final, até a parousia concreta, né? Até o fim dos tempos, realmente, até o retorno de Cristo, até acontecer aquela coisa maravilhosa, né? Que ele fala que será visto de todos os lugares do mundo, ou seja, é o que nós mais esperamos, é a volta de Cristo. Mas se nós morrermos antes, nós vamos para Ele, né? Cristo voltando, ou a gente indo para Ele, o importante é estarmos com Ele, tá? Então, esta palavra dos anjos também é uma palavra de consolo. E também é uma coisa rara isso em Atos. Você tem poucos episódios que fala de escatologia, de coisa de fim do mundo, né? Mas aqui nós temos uma pequena palavra escatológica, né? Nós temos um pequeno quê de fim do mundo. Ou seja, olha, fiquem tranquilos. Cristo vai voltar. Da mesma maneira que ele está indo, vocês também o verão voltando. Esperança. Mas o que faremos nesse período, então? Trabalhar, evangelizar, fazer a missão que ele nos deixou. E o versículo 12 conclui esse bloco. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, ou seja, mais ou menos 1 quilômetro, né? A jornada de um sábado era 1 quilômetro. Então eles voltam do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Jerusalém acaba sendo o centro onde as coisas acontecem. Aí daqui a pouco
é ali em Jerusalém que nós teremos a descida do Espírito Santo e o início, de fato, da igreja, o início da missão e etc. Né? Uma lição que eu tiro, né, assim, muito importante desse texto, é que nós temos que ter uma preocupação com o presente. Parece-me que esse texto é um convite para a gente não ficar preocupado com essas coisas de fim de mundo, né? Jesus está voltando, não está voltando, é gafanhoto, é não sei o quê. Fala, olha, em vez de a gente ficar perdendo tempo com isso, ficar procurando código secreto na Bíblia, isso é profecia, isso não é profecia, é mais ou menos um negócio. Quer saber de uma coisa? Gastem esse tempo que vocês têm evangelizando, sendo testemunha de Jesus, comprometidos com o evangelho, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que a igreja faz nesse período? O Espírito Santo aqui conosco, até a volta de Cristo. A igreja trabalha, a igreja militante, a igreja militando, com o Espírito Santo a conduzindo, levando o evangelho, transformando pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, o meio em que ela está. Ou seja, esta é a nossa missão. A proclamação do evangelho e a nossa responsabilidade social e essa ação do Espírito Santo conduzindo a igreja militante. Ou seja, a nossa preocupação é em servir e servir no presente. A gente ficar perdendo tempo com o negócio de fim do mundo, de ficar lá... O povo... a gente não entende nem o evangelho de Marcos, que eu acho dificílimo o evangelho de Marcos. Marcos, as coisas são mais difíceis no evangelho de Marcos. Então, a gente não tem dificuldade de entender um evangelho e toda a vida a gente quer ficar estudando Apocalipse, que é mais difícil ainda, né? Até você entender a literatura apocalíptica, nossa, a gente vai ter que gastar um ano. Eu tenho dificuldade com literatura apocalíptica, que é algo muito difícil e muito minucioso. Então, às vezes a gente quer fazer 20 estudos lá em Apocalipse e é difícil até de quem dá o estudo entender. E a gente perde um tempão com isso, deixando de servir e sendo mártir no tempo que nós temos agora enquanto igreja. E olha que oportunidade que nós estamos tendo no meio desse coronavírus, de proclamar o evangelho pelas redes sociais, pela internet, por um telefonema, por uma boa ação, uma entrega de uma cesta básica, um apoio, uma mensagem e etc. Este é o tempo que Deus está nos dando para sermos testemunhas dele. Então, preocupação com o presente é uma lição importante desse texto para nós. Que Deus nos abençoe com mais esse trecho de Atos e nós voltamos amanhã, né, com o restante do capítulo 1. E vamos lá, os nossos pedidos e motivos de oração. Se você não fez o seu pedido, ainda dá tempo, tá? Você fazer o seu pedido de oração, de ação de graças, de intercessão, pedir oração pelas outras pessoas. Então, o primeiro motivo que aparece de oração aqui para mim é do presbítero Max. Gratidão. Agradeço a Deus por ter recebido a notícia que o meu resultado para o Covid deu negativo. Então, ele agradece as orações dos irmãos e irmãs e agradece a Deus porque o seu resultado deu negativo para o Covid. Então, graças a Deus por essa notícia tão feliz, viu, presbítero Max? Todos nós compartilhamos da tua alegria, também somos gratos a Deus por essa notícia tão feliz. A nossa irmã Carmen, ela pede oração pela irmã Débora Pfeiffer e família, e são lá de Balneário Camboriú. Então, oração pela Débora Pfeiffer e toda a família de Balneário Camboriú. E a dona Carmen também agradece, né, pelo nosso irmão Max ter testado negativo para o corona. Nosso irmão Max ainda pede oração pelo Eduardo e por toda a sua família, e pela vida da Eliane e do Lucas, né? O Eduardo e a Eliane foram diagnosticados com Covid. A Eliane pede oração pela sua amiga Lidmara e pede pelo pai da Lidmara, o seu Olivério, que está internado em estado grave com Covid em Joinville. O presbítero Max ainda pede oração pela sogra do Eduardo, que é a dona Marisa, né? Que está no estado bem grave de saúde também. O presbítero Max pede oração pela Ellen, né? Está indisposta, né? Acredito que todo esse processo de coronavírus, de isolamento social, tem trazido desgaste para todos nós. Então, orar pela Ellen. Também pede pela Aidi, que está em recuperação. Pede por todos os irmãos em Cristo da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Pede também pelo conselho da igreja e por todos os departamentos, né?
das crianças, dos jovens, dos adolescentes, das mulheres, enfim. Nossa irmã Léo agradece, louva a Deus pelo resultado negativo do Max, pede oração pelo seu Mário João. Os médicos já disseram aos filhos que é apenas uma questão de dias, né? Então, uma previsão pessimista dos médicos, né? Mas nós cremos que a última palavra vem do Senhor. E também pede oração pela dona Nair, por toda a sua família, né? Lembrando da dona Nair, da Gisela, né? Filha da dona Nair. A Aline pede oração por toda a sua família, principalmente pela saúde da tia Fi, né? A tia Efigênia sempre nos assiste lá de Águas de Lindóia. Pede oração também por todos os amigos e os irmãos e irmãs da igreja de Blumenau. O nosso irmão Diácono Osni agradece a Deus pela misericórdia, o amor que ele tem por todos nós. E, enfim, tem também colaborado em oração com todos os pedidos. A nossa irmã Rosana agradece os cuidados de Deus por nós, pela nossa saúde, pela família, pela vida dos familiares, pela saúde dela também, né? Então agradece a Deus pelo cuidado. Nossa irmã Solange, ela pede oração para o Douglas, que é o seu filho, né? Por um emprego. E hoje é aniversário da nossa irmã Gisele. Maravilha. Então, orar para a nossa irmã Gisele, né? Que faz as massas frescas mais gostosas de Blumenau, né? Então, hoje é aniversário da nossa irmã Gisele. Então, que Deus abençoe muito a nossa irmã Gisele. Então, agradecer pelo aniversário dela. Bom, são esses os pedidos que aparecem aqui para mim. Nós vamos orar. Oremos. Senhor, nós te louvamos pelo resultado do presbítero Max ter dado negativo, apesar da exposição, e apesar da possibilidade grande dele ter sido contaminado. Vimos a tua boa mão e teu poder sobre a vida dele. Nós te louvamos, ó Pai, pelo resultado negativo. E suplicamos que o Senhor continue a abençoar o teu servo, suprir todas as suas necessidades, cuidar da sua saúde física, emocional, espiritual. Cada dia, ó Pai, a tua boa mão esteja com ele. Nós te louvamos por esse resultado negativo. Suplicamos, ó Pai, pela vida da Léo, pela vida da Hannah, do Fernando, do Max William. E, em especial, nós suplicamos, ó Pai, pela vida da Ellen. Colocamos ela nas tuas mãos e pedimos ao Santo Espírito que enchas o coração dela, que ela fique bem no Senhor, que o Senhor a encha de alegria, que o Senhor a encha de esperança. Fortalece o coração da tua serva nesse momento, ó Pai. Senhor, nós intercedemos também pela vida da nossa irmã Débora Pfeiffer e de toda a sua família lá em Balneário Camboriú, suplicando as tuas bênçãos. O Senhor sabe todas as necessidades da Débora e nós suplicamos que, segundo a tua vontade, ó Pai, o Senhor responda. Sê misericordioso, ó Pai, com a Débora e com toda a sua família. Abençoe a dona Carmen, abençoe o seu Omar, seus familiares no Chile, seus familiares aqui no Brasil. Cuida deles todos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Senhor, continuamos a orar pela vida do Eduardo, por toda a sua família, por esse diagnóstico que ele teve de Covid. Suplicamos, ó Pai eterno, que o Senhor seja misericordioso com o Eduardo e com toda a sua família. Pedimos também pela vida da Eliane, do Lucas, pedimos pela vida da Lidmara, do seu Olivério, estado grave. Suplicamos pela vida da dona Marisa, pela vida da Aidi. Pai, cremos que o Senhor tem poder para curá-los, o Senhor tem poder para restaurá-los. Colocamos nas tuas mãos, ó Pai, suplicando a tua cura, o teu poder, o teu amor sobre estas vidas. Pai, abençoe todos os irmãos da nossa igreja presbiteriana de Blumenau, abençoe os presbíteros da nossa igreja, abençoe os diáconos, abençoe as mulheres, os homens, as crianças, os jovens e adolescentes. Pai, toma as famílias da nossa igreja nas tuas mãos, livre-os de todo o mal e supra todas as suas necessidades. Pai eterno, nós te louvamos por essa notícia boa que o Senhor deu do resultado negativo do presbítero Max. Continuamos a orar pela vida do seu Mário João. Sabemos que, para além de qualquer diagnóstico médico,
É o Senhor que tem o poder sobre a nossa vida. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o dono da nossa vida. É o Senhor quem dá a vida e é o Senhor quem tira a vida. Por isso, ó Pai, colocamos a vida do seu Mário João nas tuas mãos, suplicando pela restauração, pela cura dele, ó Pai. Mas seja feita a tua vontade. Faça o melhor para o seu Mário João e para a sua família nesse momento, ó Deus. Da mesma maneira, oramos assim pela vida da dona Nair. Entregamos ela nas tuas mãos, Senhor, para que seja feita a tua vontade na vida da tua serva. Abençoe a Gisela, abençoe toda a sua família, ó Santo Espírito, estando com eles nesse momento difícil, de apreensão, de ansiedade, de insegurança. Pai eterno, Santo Espírito é poderoso para guardar a nossa mente e coração. E nós suplicamos esta bênção sobre a vida de todos os familiares que enfrentam momentos difíceis devido ao Covid-19. Pai, nós intercedemos pela Aline, pela vida de todos os seus familiares, em especial pela vida da tia Fi. Colocamos ela nas tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece o coração, conhece a mente, conhece a vida da tua serva. Pai, sabe do seu momento de saúde fragilizada, mas nós cremos que o Senhor é o Deus da cura. Cremos que o Senhor nos dá a resposta segundo a tua vontade. Por isso, Pai, nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor tome a tia Fi nas mãos, que o Senhor cure, que o Senhor restabeleça a sua saúde, que o Senhor dê calma ao coração dela. Santo Espírito, toma a vida e o coração da tia Fi, para que ela sinta paz e segurança no Senhor, porque a tua palavra é fiel, quando diz que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. Guarde, ó Pai, a vida da tia Fi. Deus, obrigado pela tua infinita misericórdia e pelo teu amor sobre todos nós. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado com toda a família da Rosana, todo o teu cuidado para conosco, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, ó Deus. Abençoe a nossa irmã Solange, abençoe o seu filho Douglas, abra portas de serviço para ele, ó Pai. Se for da tua vontade que ele trabalhe de fazer frete, em faxinal, em chancheira, enfim, ó Deus. Que o Senhor dê um emprego digno para ele, um emprego abençoado, para a honra e glória do teu nome. Pai, nós te louvamos pela vida da Gisele, por mais um ano de vida que o Senhor dá. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor dê anos e anos de vida, de alegria, na tua presença, a tua serva, a nossa irmã Gisele. Cuida dela, ó Pai, a abençoe, supra todas as suas necessidades, nesse dia feliz que nós celebramos mais um ano de vida da nossa irmã Gisele. Pai, toma nas tuas mãos todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live. O Senhor sabe de todas as suas necessidades. Abençoe a todos eles e a todos os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Então, se você ainda não mandou um oizinho, mande para que a gente envie um abraço para você. Então, boa noite, Fabrício. Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia, pelos louvores, pelas canções tocadas há pouco, né, edificantes. Tem sido um presente de Deus nesse momento difícil de isolamento social, essas transmissões, né, de louvor, de adoração. Boa noite, Rosana. Deus lhe abençoe. Um abração para ti. Boa noite, Lígia Soares. Um abração. Deus lhe abençoe. Um abração, Claudete Bittencourt, a nossa irmã lá de Itapema. Deus lhe abençoe. Tenha uma noite de paz na presença de Jesus. Boa noite para a Aline. Boa noite para toda a família Butski. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço. Um abração para o presbítero Max, para nossa irmã Léo, para a Hanna, para a Ellen, para o Fernando, para o Max William, né? Para a esposa do Max William. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Solange. Um abração para ti, nossa amiga lá de Xanxerê. Que Deus lhe abençoe muito, Solange. Supra todas as suas necessidades. Tenha uma noite abençoada. Um abração para o seu Omar, para a dona Carmen. Que Deus lhes abençoe muito. Uma noite agraciada por Deus a vocês e a todos os familiares, né? Deus abençoe os familiares de vocês lá no Chile também, suprindo todas as necessidades. Boa noite, Rose Andrade. Que Deus lhe abençoe. Tenha uma noite de paz na presença do nosso Senhor. Boa noite, Claudete Bittencourt. Boa noite, Dulceleia Pereira, né? Nossas irmãs queridas de Itapema, né? Sempre presente conosco. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Osias. Um abração para ti, para a esposa, né? Toda sorte de bênção sobre a vida de vocês. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, Valéria. Deus lhes abençoe.
Obrigado pela companhia. Boa noite, Dona Zeni, seu Dino, Ana. Deus abençoe vocês aí em Xanxerê, né? Cubra de bênçãos. Abençoe também a família do seu Dino, lá em Joaçaba, né? Mande notícias para a gente dos familiares lá em Joaçaba que estavam internados. Então, uma noite abençoada, viu, Dona Zeni? Um abração. Boa noite, Dirceu. Boa noite, Rosa. Deus lhes abençoe. Nossos amigos de Mogi Guaçu, membros da Missão Paz e Vida. Obrigado pela companhia, pela parceria. Deus lhes abençoe muito. Bom, são os nomes que aqui apareceram para mim, tá? Às vezes o Facebook omite algum nome ou outro. Então, caso tenha acontecido, não fique triste, tá? Que Deus lhe abençoe muito. Um abraço apertado a todos vocês que estiveram presentes conosco, mesmo o Facebook não tendo mostrado o nome, às vezes ele não mostra, né? Mesmo quando você comenta, às vezes ele oculta e mostra só depois. Então, Deus abençoe muito a sua vida, sinta-se abraçado. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então voltamos amanhã, às 20 horas, com a nossa continuação no estudo de Atos. Boa noite a todos e a todas.